Boa noite. Meu nome é Fernando Castro, sou um dos fundadores aqui da RoundMed. Nós vamos falar hoje sobre síndrome do intestino irritável, uma doença absolutamente prevalente, importante para quem é gastroenterologista, para quem é clínico, para quem é médico generalista, médico recém-formado, estudante de medicina. Enfim, é uma doença que a gente vai falar um pouquinho mais, destrinchar as nuances da doença, tirar dúvidas. Então, pessoal, qualquer dúvida, por favor, mandem aqui. Hoje é sobre nós e tentando ajudar, tentando responder as dúvidas. Lembrando nossa aula magna do passo a passo para o diagnóstico clínico assertivo, no dia 25 de janeiro, às 20 horas, nós quatro teremos uma aula discutindo qual a nossa metodologia para abordagem do passo a passo para o algoritmo do raciocínio clínico, sem o objetivo de tentar acertar sempre, mas com o objetivo de minimizar ao máximo a chance de erro e de estar sempre o mais próximo possível, tanto do nosso paciente quanto do diagnóstico clínico assertivo. O tema da nossa live de hoje, síndrome do intestino irritável, é um tema que, enquanto aluno, cativa um pouquinho menos, né? A gente fica um pouquinho menos ansioso e emocionado com as doenças funcionais, e aí a partir do momento que a gente começa a cair na prática clínica mesmo, né? Seja no nosso consultório particular, no ambulatório geral, no ambulatório da universidade, a gente começa a se deparar com a prevalência dessas doenças e entender o porquê que elas são tão importantes quanto elas são. Eu vou falar hoje de um dos vários transtornos funcionais gastrointestinais. Em 2016, nós tivemos a última atualização do Consenso de Roma. Então, o que é o Consenso de Roma, né? Os especialistas em gastroenterologia do mundo se reúnem na cidade de Roma. Isso começa lá em 1944. Depois temos a atualização Roma 2 em 2000, Roma 3 em 2006, Roma 4 2016. Roma 5 está previsto, os trabalhos já estão acontecendo, ele está previsto para 2026. Caso alguém queira saber mais, saber sobre a Fundação Roma, sobre as doenças do eixo intestino-cérebro, existe um site que é em inglês, né, mas tem traduções para 3 línguas, se eu não me engano uma delas é espanhol, que facilita bastante para quem é de língua de origem latina, né, que é o Rome Foundation. Então vale a pena o pessoal dar uma olhada. Mas por que a gente trouxe a síndrome do intestino irritável aqui? Bom, uma em cada 5 consultas na gastroenterologia ocidental, pelos dados de Roma 4, que são aqueles daquela atualização lá de 2016, são pelos transtornos funcionais gastrointestinais. Isso significa que cerca de 10% da população vai ter sintoma funcional ao longo da vida. Isso é muita coisa. E as doenças funcionais, elas são mais comuns nos pacientes ocidentais. E aí existe uma questão cultural, tá? Desde a Grécia Antiga, quando a gente começou a ver a medicina e as afecções orgânicas de forma mais holística, ou seja, uma coisa mais geral, né, vendo o paciente como um todo, começou-se a entender que nós poderíamos ter sintomas que não estariam 100% denotados a uma etiologia orgânica, ou seja, não precisava ter um machucado num lugar específico e para isso a gente ter sintoma. E aí, desde então, a gente começou a perceber que as nossas emoções poderiam, sem a gente ter 100% da racionalidade disso, então isso não ficava 100% na nossa percepção, modular o nosso eixo intestino-cérebro e com isso a gente desenvolver sintomas gastrointestinais. Quem nunca ouviu aquela expressão, por exemplo, dos Estados Unidos, de quem está apaixonado está com borboleta no estômago? No Brasil, quem está ansioso está com frio na barriga. Quem não está gostando de uma informação não consegue digerir essa informação não desce. Quem não está ligando está cagando e andando para isso.
E é nesse contexto geral e da gente ter, do ponto de vista de cultura ocidental, a percepção de trazer as nossas emoções para o trato gastrointestinal, inclusive com expressões que a gente aprende desde muito, muito cedo nas nossas vidas, que as síndromes funcionais acabaram surgindo, tá? Então, pela primeira vez na história, um médico descreveu as doenças funcionais em 1978, quando surgiram os critérios de Manning. E aí, em 1989, foi o primeiro consenso, que foi um consenso cujo primeiro autor foi Thompson. Em 94, foi a primeira reunião na cidade de Roma. Em 2000, a segunda. 2006, a terceira. E 2016, a quarta. O conhecimento sobre as doenças funcionais, ele aumentou, e aí no Rome Foundation a gente consegue ver, de um livro que era fininho assim para quase 2 bíblias. Então hoje a gente consegue entender a fisiopatologia das doenças. Porque qual era um erro muito comum e muito grave que acontecia em gerações mais antigas, daquela coisa da medicina de doenças orgânicas, né? O paciente chegava, ele tinha o sintoma e o médico falava para ele, isso não é nada, isso é coisa da sua cabeça. Hoje em dia a gente já entende que não. As doenças funcionais, elas denotam um perfil que altera sensibilidade visceral, altera permeabilidade de mucosa e com isso gera os sintomas que os pacientes de fato possuem. Ninguém procura assistência sem ter nenhum tipo de sintoma, tá? A síndrome do intestino irritável é um pequeno grupo dentre as doenças funcionais e nesse pequeno grupo os sintomas predominam no trato gastrointestinal baixo. A gente tem pirose funcional, dispepsia funcional, que é a famosa gastrite nervosa, mas vamos falar hoje principalmente da síndrome do intestino irritável. O que é importante para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável e qual a fisiopatologia mais aceita. Então, como é que ela teoricamente surge, né? Poxa, o que acontece para a gente ter sintoma funcional? A fisiopatologia mais aceita hoje, então o modelo teórico mais aceito hoje é o modelo biopsicossocial. O que é isso? As doenças funcionais, elas alteram em sintoma, gravidade, intensidade, conforme os fatores psicológicos do paciente que modulam a fisiologia do trato gastrointestinal. Então, o paciente com estresse cotidiano, com perfil de personalidade mais ansioso, com estado psicológico mais triste, por exemplo, a gente tem hoje, na nossa realidade atual, os pacientes que já está, isso aí, se a gente for no PubMed, fizer uma pequena pesquisa, por conta do impacto da pandemia e do impacto que foi ter sintoma de Covid na pandemia, os pacientes que tiveram sintomas de Covid associados à dispneia, a distúrbios gastrointestinais, eles desenvolveram, com significância estatística, mais transtornos funcionais do trato gastrointestinal do que a população geral. Fora isso, os pacientes que são jovens e ficaram confinados estão sofrendo mais de depressão, de ansiedade, isso incluindo adolescente. Só que, consequentemente, como eu estou falando que na fisiopatologia tem a prerrogativa do estado emocional do paciente, as doenças funcionais têm uma curva de tendência a terem aumentado fase pós-pandêmica. A gente ainda não tem dado na literatura de epidemiologia corroborando de fato o aumento. O próximo Roma 4 ele vai ser em 2026, mas o que a gente já tem é um aumento em quem teve o Covid, isso já está documentado em literatura. O aumento em quem não teve Covid, a gente não tem estabelecido para transtornos funcionais gastrointestinais, mas a gente já tem estabelecido para doenças psiquiátricas, que andam conforme a fisiopatologia da doença, em paralelo com os transtornos funcionais do trato gastrointestinal. Transtornos funcionais esses que um dos principais, na verdade, o principal que a gente vê aí no nosso cotidiano, é a síndrome do intestino irritável.
tá? Então, o que a gente tem? O sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Existe um feedback, uma regulação entre um e outro. Então, o paciente que é mais ansioso e está vivendo um momento emocional mais estressado, a tendência é que isso module para baixo, por exemplo, o limiar de dor, a permeabilidade intestinal, e com isso ele tenha mais sintoma funcional. Existe uma analogia, que é na verdade uma metáfora, e isso, pessoal, não é uma questão que eu esteja dizendo que é assim que funciona a fisiopatologia. Isso é uma metáfora para facilitar o entendimento sobre como isso funciona, tá? Então, imaginemos que para que a gente tenha um sintoma de dor no intestino, a gente precisa que o estímulo para que tenhamos dor seja grande o suficiente para pular um muro que tem 1 metro e abrir o receptor de dor. Quando a gente está num momento mais estressado na nossa vida, ou com o humor mais deprimido, ou com esse estresse de confinamento, com medo de um parente ficar doente, ou voltando a nossa atenção para a nossa saúde, porque a gente já teve uma doença potencialmente grave, como foi corroborado pela literatura nos pacientes com Covid-19, esse muro para de ter 1 metro e passa a ter 20 centímetros. Só que aí qual a diferença? O estímulo que antes, entre 20 e 1 metro, batia no muro e não conseguia abrir o receptor de dor, agora ele consegue. E ao abrir o receptor de dor, a nossa cabeça entende como dor. Ela não sabe se o estímulo pulou um muro de 1 metro ou pulou um muro de 20 centímetros. Por que isso é importante? Porque o nome já fala, são doenças funcionais. Então, não tem um machucado ali. Não existe uma coisa orgânica que a gente possa reforçar para o paciente. Ah, não, tem essa alteração aqui. Mas o que existe? Existe uma alteração na função do trato gastrointestinal. Principalmente no caso da síndrome do intestino irritável, que é caracterizada por dor, com alteração da sensibilidade visceral. E aí, por isso, o paciente tem dor. Bom, o que mais que muda em Roma 4 e como a gente avalia se o paciente tem doença funcional do trato gastrointestinal? Anteriormente, anos atrás na literatura, a gente considerava que doenças funcionais são doenças cujos diagnósticos são diagnósticos de exclusão. Na verdade, como tudo na medicina hoje, a primeira coisa que faz é ter que ter uma boa anamnese, uma boa história clínica e um bom exame físico. Para quê? Para tentarmos achar aqueles sinais muito importantes, que é o que a gente vai falar bastante na nossa aula magna, do que de fato é importante, o que de fato precisa levantar aquela bandeirinha lá para levar a gente para algumas caixinhas de diagnósticos de doenças orgânicas mais graves. Só que as doenças funcionais, elas podem não ser graves do ponto de vista de evoluir para algo como neoplasias, como necessidade de cirurgia. Só que elas são absolutamente graves do ponto de vista econômico e do ponto de vista de impacto social para o paciente, porque elas limitam a qualidade de vida. Existem vários índices de qualidade de vida absolutamente alterados nos transtornos funcionais e são a principal causa de absenteísmo no trabalho, e olha o impacto econômico disso, já que 1 a cada 5 consultas de gastroenterologistas no mundo ocidental são por essas doenças, no mundo, tá? Então, quais são os principais sinais de alarme? Eu tenho um sintoma noturno, o sintoma me desperta à noite. Isso principalmente para quem tem a síndrome do intestino irritável padrão fenotípico diarreico, e aí eu vou explicar isso um pouquinho melhor hoje, que aí teria que ser aquele diagnóstico diferencial. Será que pode ser doença inflamatória intestinal? Será que pode ser doença celíaca, supercrescimento bacteriano? Enfim, entre os outros diagnósticos para as diarreias crônicas, as diarreias crônicas orgânicas podem e normalmente têm sintomas noturnos. As funcionais, não. Que é aquela coisa do Porque Nós Dormimos, que é um livro que eu recomendo a leitura para todos, é um livro excelente. Quando a gente está dormindo, essas coisas funcionais, elas não acontecem, o sintoma não surge, porque o nosso cérebro desliga, digamos assim. E aí vão ter várias prerrogativas de sono REM, sono não REM, sono REM lento, enfim. Mas o que eu quero dizer a partir do momento que desligou,
e aí o nosso estresse do cotidiano, o nosso estado emocional não está mais impactando na gente, a gente não tem mais o sintoma. Na doença orgânica, não. Ela pode muito bem nos despertar à noite. Principalmente aquele paciente com sintoma baixo, paciente que tem doença proctite, né, que é uma coisa que dá muita urgência evacuatória, ele vai ter sintoma, independentemente de estar de noite, estar dormindo ou não estar dormindo. Outra coisa, febre, se ele tem história familiar de neoplasia do trato gastrointestinal, se ele teve piora dos sintomas nos últimos meses, se ele tem emagrecimento de cerca de 10% do peso corpóreo nos últimos 6 meses. Ao exame físico, se ele tem algum achado como massa abdominal, no toque retal, sangramento em dedo de luva, ou alguma coisa que de fato nos dê a impressão que ele tem uma doença orgânica, que pode sim, e isso também é importante a gente lembrar, estar sobreposta com a síndrome do intestino irritável. E aí, para quem está acostumado a ver, e para quem tem isso de sua prática, né, valorizar também o estado emocional do paciente, porque nós não somos um órgão ou uma doença, nós somos tudo que está acontecendo no nosso cotidiano, e cada vez mais, principalmente hoje em dia, com a revolução tecnológica, os pacientes, por exemplo, com doenças inflamatórias do intestino, que são aqueles pacientes que, diagnosticam muito cedo na vida, isso tem um impacto muito grande para esses pacientes, eles muitas vezes podem ter sintomas funcionais sobrepostos, e aí o papel do médico é tentar discernir o que é atividade de doença, ou o paciente estava em remissão e volta a ter um período de flare de doença, de atividade de doença, do que é uma questão funcional sobreposta, tá? Bom, em relação aos exames laboratoriais, em geral para o diagnóstico, principalmente daquele paciente que não fecha aqueles critérios de gravidade que nós falamos anteriormente, são exames gerais, tá? Hemograma completo, rever eletrólito, função renal, função tireoidiana, hepatograma completo, um marcador inflamatório como a proteína C reativa, um exame parasitológico de fezes, ou muitas vezes na nossa prática, para o paciente não precisar levar a amostra fecal 3 vezes seguidas, que seria a melhor forma de colher o parasitológico de fezes, seria nós solicitarmos que o paciente levasse por 3 dias consecutivos a amostra fecal ao laboratório. Para quê? Para diminuir, Basílio, vai ficar gravado assim, tá? Vai estar no feed. E qualquer outra pergunta, pessoal, é só perguntarem. Por que é importante? Porque o paciente com o exame parasitológico de fezes, para diminuir o falso negativo desse exame, a forma ideal de coleta seriam 3 dias consecutivos. Hoje nós temos antiparasitários que nós pedimos para o paciente tomar um antiparasitário por 3 dias consecutivos, o que facilita a logística dele. É óbvio que se não melhora sintoma e tudo, talvez o ideal seja fazer o exame, mas isso talvez facilite a vida do paciente. Bom, exame parasitológico de fezes. E aí tem um exame que, quando a gente vai ver em meta-análises, e aí tem na American College of Physicians um artigo muito bom sobre isso, nem é um artigo tão recente assim, é um artigo de 2015, falando de quais são os marcadores sorológicos e fecais que nos ajudam na diferenciação entre síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal. Os 2 melhores, eles comparam VHS, proteína C reativa, lactoferrina fecal e calprotectina fecal. O que eles veem? Que a proteína C reativa, PCR, não é o exame para COVID, proteína C reativa, é uma abreviação que a gente usa, tá? Então, dosagem de proteína C reativa e dosagem de calprotectina fecal são os 2 melhores marcadores inflamatórios para tentarmos diferenciar as doenças funcionais do trato gastrointestinal das doenças inflamatórias crônicas do trato gastrointestinal. Bom, proteína C reativa é um marcador inflamatório geral. Qualquer afecção inflamatória no nosso corpo tende a aumentar a proteína C reativa, por exemplo, infecções virais, infecções bacterianas, infecções fúngicas, inclusive algumas neoplasias tendem a aumentar a proteína C reativa. Já a calprotectina fecal é um produto da degradação de leucócitos. Então, ela aumenta principalmente nas afecções de cólon. Então, não é bom, por exemplo, se eu estou pensando numa gastroenterite aguda e eu quero diferenciar, porque na gastroenterite aguda ela sempre vai aumentar
colite por anti-inflamatório, ela sempre vai aumentar. Se o paciente chegou à emergência, que às vezes acontece, chegou à emergência, tinha uma colite, então se tem uma colite na tomografia, eu vou pedir a calprotectina fecal para saber se essa colite, se essa calprotectina fecal está aumentada e saber se ele tem doença inflamatória intestinal. Olha, se a gente tem uma colite manifesta à tomografia, independentemente da etiologia, a maior probabilidade é que a calprotectina fecal nesse momento esteja alta, tá? Porque teoricamente eu tenho uma alteração no cólon vista no exame seccional de imagem que é a tomografia. Quando que é importante? Quando o paciente não tem a colite na tomografia. Ou quando o paciente, a gente não fez uma tomografia, não é um quadro hiperagudo, e a gente quer tentar diferenciar uma diarreia crônica, se ela é uma diarreia orgânica ou ela é uma diarreia funcional, tá? E aí, o corte do laboratório normalmente é 50, na maior parte dos laboratórios. O corte da ECO, que é a European Crohn and Colitis Organization, então é a Organização Europeia de Crohn e Colite, é de 150, tá? Então abaixo de 150 nós não consideramos que o paciente tem um risco aumentado para doenças inflamatórias intestinais, tudo bem? Bom, fora a calprotectina fecal e esses exames gerais, nós podemos lançar mão de exames para excluir doença celíaca, principalmente se o paciente tiver um padrão clínico diarreico, e aí eu vou falar exatamente o que é o padrão clínico diarreico, refratário às tentativas de tratamento iniciais, de colonoscopia hoje pelas recomendações. E aí vale lembrar que a gente teve recentemente 3 pessoas absolutamente notórias com diagnóstico de câncer coloretal. Então as recomendações da Sociedade Americana mudaram nos últimos 2 anos e a Sociedade Brasileira está seguindo essas recomendações agora para a população geral, ou seja, aquela população que não tem nenhum tipo de sintoma, é um exame de promoção de saúde, está recomendada a colonoscopia para evitar o câncer coloretal. Bom, e aí, se a colonoscopia a gente está pedindo na suspeita de síndrome do intestino irritável, mas que o padrão é diarreico, é importante lembrar de biopsiar para excluir 2 afecções que compõem o grupo da colite microscópica, que são a colite linfocítica e a colite colágena. Então, se o paciente aí é só para síndrome do intestino irritável, padrão diarreico, não precisa para síndrome do intestino irritável padrão constipante. No padrão misto, você também pode solicitar, mas pro padrão diarreico, que é o mais importante, que é o mais respaldado em literatura. Então, pro padrão diarreico seria colonoscopia com biópsias. Para quê? Para excluir colite microscópica. As 2 colites que compõem a colite microscópica são a colite colágena e a colite linfocítica. Ambas têm tratamento. Uma coisa importante quando a gente fala de colite microscópica é lembrar que algumas medicações estão associadas a colites microscópicas. Dentre elas, uma medicação muitíssimo utilizada no nosso meio hoje em dia, que são as estatinas, tá? Então, sempre fazer uma boa história clínica, uma boa anamnese, pensar nisso, tentar lembrar se teve algum tipo de associação ou piora com a introdução de uma nova medicação. Isso é uma outra dica clínica muito importante. Qual a idade recomendada para... Então, Anderson, isso mudou a partir de 2 anos para cá. Tanto a sociedade americana quanto a sociedade brasileira passaram a recomendar 45 anos para a população geral. E aí não precisa ter história familiar, não precisa ser afrodescendente, não precisa ter fatores de riscos outros. A partir dos 45 anos, para toda a população, está indicada a colonoscopia, tá? Como método hoje, padrão ouro para tanto diagnóstico quanto terapêutica das lesões pré-neoplásicas, tá bom? Bom, então, voltando aqui, se o paciente tem sintomas diarreicos, é importante a gente excluir doença celíaca e, se tiver indicação de colonoscopia, que a gente já falou antes, pedir, caso seja o padrão diarreico, pedir com
biópsias para excluir as colites microscópicas. E o que mudou em relação do Roma 4 em relação ao Roma 3? Na verdade, existe uma tentativa mundial que nós falemos a mesma língua, né? Então, que eu consiga aqui do Brasil falar a mesma língua que o colega dos Estados Unidos, que o colega da Europa, que o colega do Ocidente. Então, o que mudou? Antes tinha uma melhora quando evacuava. Agora pode ser melhora ou piora. Tem alguma alteração no padrão de dor com o ato evacuatório. Antes tinha uma frequência de 3 vezes no mês. Agora é uma vez por semana, tá? E precisava antes ser associada à alteração evacuatória, o que já não precisa mais. Uma coisa também que caiu, e isso é muito importante, porque isso é nuance linguística. Olha como é que é legal isso, olha como é que eles pensam em muita coisa. Caiu o que pra gente faz sentido, mas para algumas outras línguas não fazia. O termo desconforto seria aquela dor leve, né? Aquela dor de uma intensidade menor. Se a gente usar a escala visual analógica de dor, seria uma dor, uma EVA 1, 2, 3, no máximo 4. Isso seria um desconforto. Isso caiu porque tem algumas línguas que não têm essa tradução. E aí passou a ser sempre dor. A gente sempre se refere à síndrome do intestino irritável como dor, não mais como desconforto, tá? E aí, qual é o fenótipo? Como é que a gente usa para entender qual é o fenótipo? É muito difícil, como isso são doenças crônicas, né? O paciente tem muita clareza de qual padrão evacuatório que ele sempre apresenta. E aí, o que a gente faz? Faz um relatório dos últimos 14 dias, das 2 últimas semanas. Nesse relatório, a gente tenta ver uma escala, chama escala de Bristol, ela está disponível na internet, escala de Bristol, tá? Que ela divide o padrão de evacuação em 7 tipos, são 7 tipos diferentes, tudo bem? Os tipos 1 e 2 são mais associados ao padrão constipante. Os tipos 6 e 7 são mais associados ao padrão diarreico. Quantas vezes? Em pelo menos 25% das evacuações nesses últimos 14 dias, tá? Então, se o paciente acha, e aí é sempre importante ter essa escala ou no computador de onde está atendendo, ou plastificada para poder mostrar para o paciente apontar, porque ele descrever nem sempre é muito fácil e existem nuances linguísticas, né? Eles tentaram mudar isso para o mundo em relação à dor e desconforto. Imagina para descrever fezes, que é uma coisa que muitas vezes os pacientes ficam constrangidos de falar. O importante é a gente mostrar para o paciente poder apontar e a partir daí a gente entender qual é o padrão fenotípico. E aí 2 padrões fenotípicos são 3. Se tem predomínio, mais de 25%, de escala de Bristol 6 e 7 é o padrão diarreico. Se tem predomínio do tipo 1 e 2 é o padrão constipante. Se alterna entre 1 e 6, passa a ser o tipo misto. Se não consegue fechar, é a síndrome do intestino irritável não classificável, tá? E por que isso é importante? Porque o nosso tratamento depende de qual é o padrão fenotípico. Eu não vou tratar a síndrome do intestino irritável padrão constipante igual eu trato a síndrome do intestino irritável padrão diarreico. Porque os remédios podem, por exemplo, os antiespasmódicos, que são os que a gente usa bastante para dor, eles podem piorar a constipação desses pacientes, tá? Então, a primeira coisa para o tratamento de qualquer doença funcional é estabelecer uma boa relação médico-paciente. E aí, quando eu estou falando disso, poxa, não é chovendo molhado, não é querer dar lição, não é nada disso. Quando a gente fala de relação médico-paciente, é fazer com que o paciente tenha muita clareza que a gente entende que, de fato, ele tem sintoma. E muita tranquilidade que, apesar dele ter o sintoma, a gente já conseguiu entender que não tem nada que possa evoluir para gravidade, porque isso já vai tranquilizá-lo. Às vezes até minimizando os sintomas, porque se tem uma questão mais ansiogênica, só esse reforço positivo já pode minimizar os sintomas.
O que não dá para fazer é falar, olha, você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Isso não, porque de fato ele tem o sintoma. Ele está sentindo dor, ele não está inventando isso. É que ele não tem, por conta dessa modulação, que ele não tem a participação consciente dela, não é ele quem causa o sintoma, mas ele o percebe, tá? Então, essa é uma primeira coisa bastante importante. Em relação ao tratamento farmacológico, o tratamento farmacológico, ele vai depender muito de qual é o sintoma preponderante. E aí, existem 4 sintomas principais. Eu vou falar primeiro dos sintomas mais associados ao padrão diarreico, para facilitar aí a memorização, e depois dos sintomas associados à constipação, por último, a dor, tá? Então, para diarreia, o que a gente pode utilizar? Antidiarreico, inibidor 5-HT3, por exemplo, ondansetrona, porque isso vai fazer com que o paciente fique mais constipado, com mais prisão de ventre, tá? Pode ser utilizado também o antidiarreico comum, que não tem risco principalmente aí em idosos, né? Que a loperamida tem uma ação opioide, então aumenta o risco de megacólon, do paciente ficar com muita constipação. A gente pode utilizar a rosecadodrila e com isso alterar a absorção de água no cólon, fazendo com que o paciente fique um pouquinho mais constipado. Para o sintoma de bloating, que é o mais difícil da gente conseguir tratar. Bloating é uma questão do inglês, mas que na verdade significa inchaço, distensão abdominal, tá? O que a gente faz? Primeira coisa é tentar ajustar a dieta e tentar tratar a constipação. Não respondeu, a gente pode utilizar probiótico, apesar dos probióticos não terem um NNT tão bom assim na literatura. Não respondeu, pode utilizar um antibiótico não absorvível, que está disponível agora no nosso meio, chegou, se eu não me engano, em maio do ano passado, mas o valor não é baixo, que chama rifaximina. Não respondeu, pode lançar mão de antidepressivo. E aí vem uma outra coisa. Para tratar quando tem distensão abdominal associada à constipação, em teoria, a melhor classe de antidepressivos são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou os duais. Quando a gente tem diarreia, em teoria, é melhor usar os tricíclicos, tá? Para os pacientes idosos, não é muito bom usar tricíclico pelo perfil de efeito adverso. E a gente pode lançar mão, por exemplo, da sertralina, tá? Em relação à constipação, normalmente a gente suplementa fibra, e aí tem que lembrar que na suplementação de fibra, principalmente se forem fibras solúveis, elas podem ser fermentadas e o paciente começar a ter mais queixa de distensão que ele não tinha antes, porque as bactérias do trato gastrointestinal vão utilizar essas fibras e na metabolização disso produzir gás, seja metano ou hidrogênio, o paciente fica mais distendido. Pode utilizar o polietileno glicol, que tem uma apresentação absolutamente comum no mercado, tem um gostinho de limão, os pacientes toleram bem, com volume relativamente baixo. Infelizmente foi descontinuado no mercado brasileiro, mas existe a perspectiva que volte. Uma medicação que era a única medicação que a gente tinha e que era uma medicação muito boa, inclusive para o perfil idoso, que chamava lubiprostone, tá? O lubiprostone para o idoso com síndrome do intestino irritável, a dose é de 8 microgramas 2 vezes ao dia. E aí pode usar normalmente por períodos mais longos, entre 3 e 6 meses. Para constipação, a dose que seria a constipação funcional, ou seja, o padrão de constipação sem a dor abdominal. A grande diferença seria essa. A dose é de 24 microgramas, também de 12 em 12 horas. Só que essa medicação que tinha no Brasil até o fim de 2022 foi descontinuada pela indústria farmacêutica que estava trazendo. Existe uma perspectiva que talvez ela volte, mas hoje a gente não consegue prescrever. Uma outra coisa que a gente vai ver em literatura é o lilaclotide, que altera essa questão de cloro, mas esse não chegou no Brasil ainda, tá? Obviamente, se o paciente puder, pode importar e tudo, mas ainda não tem no Brasil.
Em relação à dor abdominal, qual é a pirâmide de abordagem da dor abdominal? Via de regra, a gente começa com antiespasmódico. Dentre os antiespasmódicos, o que tem o melhor efeito em literatura, pelo consenso de Roma 4, se chama mebevirina, tá? Na dose de 200 mg 2 vezes ao dia. Não respondeu, pode fazer ou o antidepressivo tricíclico ou o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tá? E aí, na escolha, a gente tem sempre que lembrar se o padrão fenotípico é o padrão constipante ou é o padrão diarreico, tá? Fora isso, é muito importante lembrar que dieta pode sim ter interferência, só que a dieta que está mais comprovada em literatura, que dá melhora, é aquela dieta que fermenta pouco, que é a dieta FODMAP. Ela é muitíssimo difícil do paciente conseguir implementar na vida adulta. E às vezes, por não conseguir implementar, a gente vai gerando um ciclo ainda pior do ponto de vista psicológico, porque vai gerando aquele ciclo de frustração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fora isso, às vezes é difícil diferenciar o que é síndrome do intestino irritável e o que é intolerância ao glúten. Intolerância ao glúten é diferente de doença celíaca, tá? Intolerância ao glúten não tem um perfil de autoimunidade, não tem risco de evoluir para linfoma, não tem associação com HLA, enfim. Mas muitas vezes o paciente com doença funcional pode responder relativamente bem a uma dieta pobre em glúten e pobre em lactose por um período e aí depois vai reintroduzindo aos poucos na dieta, tá? Em relação a tratamentos alternativos, o que a gente tem e que de fato tem respaldo em literatura? E aí eu estou falando em tratamento alternativo, não querendo menosprezar esse tipo de tratamento, até porque se a gente entende que é uma doença do eixo cérebro-intestino, é uma doença que de fato, muitas vezes fazendo remédio, a gente está fazendo um tratamento para o sintoma e não está tratando o cerne da questão. Então, uma das primeiras coisas para o tratamento geral é terapia, e aí a melhor linha de terapia respaldada em literatura, e existem linhas absolutamente diferentes, mas a principal linha para as doenças funcionais é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ah, mas o paciente já faz outra linha, ele vai ter que trocar? Teoricamente não, mas é importante que a gente possa conversar, fazer a multidisciplinaridade para esse paciente, conversar com o psicólogo dele, para podermos chegar num denominador comum e explicar, olha, eu estou com essa visão por conta de XYZ. E aí a TCC, ela não é superior às outras linhas de terapia, ela apenas é mais rápida do ponto de vista de resultado, porque ela altera um comportamento. E aí os estudos são mais frequentes com TCC e é por isso que eu estou falando dela, tá? Fora isso, tem hipnose, tem acupuntura, que é absolutamente estudada principalmente na medicina oriental, técnica de relaxamento. E aí tem coisas que hoje em dia estão bastante famosas aí até entre os CEOs aí do Vale do Silício, que são alternativas de atenção plena, que chama Mindfulness, então meditação, alterar a respiração, para que o paciente possa estar no momento mais presente, se apropriando mais do corpo dele, se sentindo melhor, para que com isso possa diminuir a intensidade desses sintomas que muitas vezes estão associados à ansiedade. A atividade física é absolutamente importante. A gente libera endorfina, libera dopamina, teoricamente diminui a ansiedade, diminui o estímulo de sintoma. Leitura muitas vezes traz o paciente muito menos do que ficar numa rede social recebendo aquele conhecimento de forma passiva para o momento presente e com isso diminui sintoma, tá? Então essas são algumas das principais alternativas não medicamentosas para a gente melhorar o paciente no longo prazo, tá? Então hoje o que a gente sabe? Que a síndrome do intestino irritável é muitíssimo prevalente, porque 1 em cada 5 consultas pré-pandemia, e existe uma expectativa não baixa de que somente pós-pandemia, é muita coisa, tá?
20% de toda a consulta gastroenterologista ocidente. Então é muita coisa. Esse diagnóstico não é um diagnóstico de exclusão, desde que tenhamos tempo para colher uma anamnese e um exame físico bem feitos. Os critérios de Roma 4, eles foram oriundos de uma tentativa de falarmos a mesma língua do ponto de vista de mundo e de um avanço do conhecimento fisiopatológico das doenças. E com esse conhecimento e abordagens mais integrativas, que a gente possa ver o paciente como um todo, possa ligar ali os pontos que estão causando, do ponto de vista de cerne da questão, para que a gente não fique enxugando o gelo, só fazendo sintomático. É isso que se almeja para o tratamento dessa doença tão prevalente. E é por isso que é importante a gente estar atento na abordagem dos nossos pacientes. Pessoal, eu lembro a vocês da nossa aula magna, dia 25 de janeiro, às 20 horas. Nós 4 vamos discutir casos e vamos discutir como nós traçamos a nossa abordagem mediante a coisas que acontecem e o porquê. Por favor, salvem esse horário, compartilhem isso com os seus amigos. Se quiserem perguntar, tanto aqui quanto no direct, fiquem à vontade. E a gente vai ter muita satisfação em esperar por vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta agora, eu estou à disposição. Se não, eu vou encerrar e a gente se vê na semana que vem. Até a próxima, pessoal.